Lei 8.112. Paramos no artigo 61, seção 2, das gratificações adicionais. Artigo 61. Além do vencimento das vantagens previstas nesta lei, serão deferidos aos servidores as seguintes retribuições, gratificações e adicionais. Inciso 1. Retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento. Inciso 2. Gratificação natalina. O inciso 3 foi revogado. Inciso 4. Adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas. Inciso 5. Adicional pela prestação de serviço extraordinário. Inciso 6. Adicional noturno. Inciso 7. Adicional de férias. Inciso 8. Outros relativos ao local ou à natureza do trabalho. Inciso 9. Gratificação por encargo de curso ou concurso. Subseção 1. Da retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento. Artigo 62. Ao servidor ocupante de cargo efetivo investido em função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de natureza especial, é devida a retribuição pelo seu exercício. Parágrafo único. Lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos em comissão de que trata o inciso 2 do artigo 9. Artigo 62-A. Fica transformada em vantagem pessoal nominalmente identificada, VPNI, a incorporação da retribuição pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de natureza especial a que se referem os artigos 3 e 10 da Lei 8911, de 11 de julho de 94, e o artigo 3 da Lei 9624, de 2 de abril de 98. Parágrafo único. A VPNI, de que trata o caput deste artigo, somente estará sujeita às revisões gerais de remuneração dos servidores públicos federais. Subseção 2. Da gratificação natalina. Artigo 63. A gratificação natalina corresponde a 1/12 da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano. Parágrafo único. A fração igual ou superior a 15 dias será considerada como mês integral. Artigo 64. A gratificação será paga até o dia 20 do mês de dezembro de cada ano. O parágrafo único foi vetado. Artigo 65. O servidor exonerado perceberá sua gratificação natalina proporcionalmente aos meses de exercício, calculada sobre a remuneração do mês da exoneração. Artigo 66. A gratificação natalina não será considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária. Subseção 3. Do adicional por tempo de serviço. Daí vinha o artigo 67 aqui que foi revogado. Subseção 4. Dos adicionais de insalubridade, periculosidade ou atividades penosas. Artigo 68. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. Parágrafo 1. O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá optar por um deles. Parágrafo 2. O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão. Artigo 69. Haverá permanentemente controle da atividade de servidores em operações ou locais considerados penosos, insalubres ou perigosos. Parágrafo único. A servidora gestante ou lactante será afastada enquanto durar a gestação e a lactação das operações e locais previstos neste artigo, exercendo suas atividades em local salubre e em serviço não penoso e não perigoso. Artigo 70. Na concessão dos adicionais de atividades penosas, de insalubridade e de periculosidade, serão observadas as situações estabelecidas em legislação específica. Artigo 71. O adicional de atividade penosa será devido aos servidores em exercício em zonas de fronteira ou em localidades cujas condições de vida o justifiquem, nos termos, condições e limites fixados em regulamento.
Artigo 72. Os locais de trabalho e os servidores que operam com raio-x ou substâncias radioativas serão mantidos sob controle permanente, de modo que as doses de radiação ionizante não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação própria. Parágrafo único. Os servidores a que se refere este artigo serão submetidos a exames médicos a cada 6 meses. Subseção 5. Do adicional por serviço extraordinário. Artigo 73. O serviço extraordinário será remunerado com um acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho. Artigo 74. Somente será permitido o serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 2 horas por jornada. Subseção 6. Do adicional noturno. Artigo 75. O serviço noturno prestado em horário compreendido entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte terá o valor hora acrescido de 25%, computando-se cada hora como 52 minutos e 30 segundos. Parágrafo único. Em se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo de que trata este artigo incidirá sobre a remuneração prevista no artigo 73. Subseção 7. Do adicional de férias. Artigo 76. Independentemente de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, um adicional correspondente a 1/3 da remuneração do período das férias. Parágrafo único. No caso de o servidor exercer função de direção, chefia ou assessoramento ou ocupar cargo em comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo do adicional de que trata este artigo. Subseção 8. Da gratificação por encargo de curso ou concurso. Artigo 76-A. A gratificação por encargo de curso ou concurso é devida ao servidor que, em caráter eventual, inciso 1, atuar como instrutor em curso de formação, de desenvolvimento ou de treinamento regularmente instituído no âmbito da Administração Pública Federal. Inciso 2, participar de banca examinadora ou de comissão para exames orais, para análise curricular, para correção de provas discursivas, para elaboração de questões de provas ou para julgamento de recursos intentados por candidatos. Inciso 3. Participar da logística de preparação e de realização de concurso público envolvendo atividades de planejamento, coordenação, supervisão, execução e avaliação de resultado, quando tais atividades não estiverem incluídas entre as suas atribuições permanentes. Inciso 4. Participar da aplicação, fiscalizar ou avaliar provas de exame vestibular ou de concurso público, ou supervisionar essas atividades. Parágrafo 1. Os critérios de concessão e os limites de gratificação de que trata este artigo serão fixados em regulamento, observados os seguintes parâmetros. Inciso 1. O valor da gratificação será calculado em horas, observadas a natureza e a complexidade da atividade exercida. Inciso 2. A retribuição não poderá ser superior ao equivalente a 120 horas de trabalhos anuais, ressalvada a situação de excepcionalidade devidamente justificada e previamente aprovada pela autoridade máxima do órgão ou entidade que poderá autorizar o acréscimo de até 120 horas de trabalhos anuais. Inciso 3. O valor máximo da hora trabalhada corresponderá aos seguintes percentuais incidentes sobre o maior vencimento básico da Administração Pública Federal. Alínea A. 2,2% em se tratando de atividades previstas nos incisos 1 e 2 do caput deste artigo. Alínea B. 1,2% em se tratando de atividade prevista nos incisos 3 e 4 do caput deste artigo. Parágrafo 2. A gratificação por encargo de curso ou concurso somente será paga se as atividades referidas nos incisos do caput deste artigo forem exercidas sem prejuízo das atribuições do cargo de que o servidor for titular, devendo ser objeto de compensação de carga horária quando desempenhadas durante a jornada de trabalho, na forma do parágrafo 4 do artigo 98 desta lei. Parágrafo 3. A gratificação por encargo de curso ou concurso não se incorpora ao vencimento ou salário do servidor para qualquer efeito,
e não poderá ser utilizada como base de cálculo para quaisquer outras vantagens, inclusive para fins de cálculo dos proventos da aposentadoria e das pensões. Capítulo 3. Das férias. Artigo 77. O servidor fará jus a 30 dias de férias que podem ser acumuladas até o máximo de 2 períodos no caso de necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica. Parágrafo 1. Para o primeiro período aquisitivo de férias, serão exigidos 12 meses de exercício. Parágrafo 2. É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço. Parágrafo 3. As férias poderão ser parceladas em até 3 etapas, desde que assim requeridas pelo servidor e no interesse da administração pública. Artigo 78. O pagamento da remuneração das férias será efetuado até 2 dias antes do início do respectivo período, observando-se o disposto no parágrafo 1 deste artigo. Parágrafo 3. O servidor exonerado do cargo efetivo ou em comissão perceberá a indenização relativa ao período das férias a que tiver direito e, ao incompleto, na proporção de 1/12 por mês de efetivo exercício ou fração superior a 14 dias. Parágrafo 4. A indenização será calculada com base na remuneração do mês em que for publicado o ato exoneratório. Parágrafo 5. Em caso de parcelamento, o servidor receberá o valor adicional previsto no inciso 17 do artigo 7 da Constituição Federal, quando da utilização do primeiro período. Artigo 79. O servidor que opera direta e permanentemente com raio-x ou substâncias radioativas gozará 20 dias consecutivos de férias por semestre de atividade profissional, proibida em qualquer hipótese a acumulação. Artigo 80. As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral ou por necessidade do serviço declarada pela autoridade máxima do órgão ou entidade. Parágrafo único. O restante do período interrompido será gozado de uma só vez, observado o disposto no artigo 77. Capítulo 4. Das licenças. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 81. Conceder-se-á ao servidor licença, inciso 1, por motivo de doença em pessoa da família, inciso 2, por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, inciso 3, para o serviço militar, inciso 4, para atividade política, inciso 5, para capacitação, inciso 6, para tratar de interesses particulares, inciso 7, para desempenho de mandato classista. Parágrafo 1. A licença prevista no inciso 1 do caput deste artigo, bem como cada uma de suas prorrogações, serão precedidas de exame por perícia médica oficial, observado o disposto no artigo 204 desta lei. Parágrafo 3. É vedado o exercício de atividade remunerada durante o período da licença prevista no inciso 1 deste artigo. Artigo 82. A licença concedida dentro de 60 dias do término de outra da mesma espécie será considerada como prorrogação. Seção 2. Da licença por motivo de doença em pessoa da família. Artigo 83. Poderá ser concedida licença ao servidor por meio de doença do cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou madrasta e enteado ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional mediante comprovação por perícia médica oficial. Parágrafo 1. A licença somente será devida se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário na forma do disposto no inciso 2 do artigo 44. Parágrafo 2. A licença de que trata o caput, incluídas as prorrogações, poderá ser concedida a cada período de 12 meses nas seguintes condições. Inciso 1. Por até 60 dias consecutivos ou não, mantida a remuneração do servidor. E, inciso 2. Por até 90 dias consecutivos ou não, sem remuneração.
Parágrafo 3. O início do interstício de 12 meses será contado a partir da data do deferimento da primeira licença concedida. Parágrafo 4. A soma das licenças remuneradas e das licenças não remuneradas, incluídas as respectivas prorrogações concedidas em um mesmo período de 12 meses, observado o disposto no parágrafo 3, não poderá ultrapassar os limites estabelecidos nos incisos 1 e 2 do parágrafo 2. Seção 3. Da licença por motivo de afastamento do cônjuge. Artigo 84. Poderá ser concedida licença ao servidor para acompanhar o cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato eletivo dos poderes executivo e legislativo. Parágrafo 1. A licença será por prazo indeterminado e sem remuneração. Parágrafo 2. No deslocamento do servidor cujo cônjuge ou companheiro também seja servidor público, civil ou militar de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, poderá haver exercício provisório em órgão ou entidade da administração federal, direta, autárquica ou fundacional, desde que para o exercício de atividade compatível com o seu cargo. Seção 4. Da licença para o serviço militar. Artigo 85. Ao servidor convocado para o serviço militar, será concedida a licença na forma e condições previstas na legislação específica. Parágrafo único. Concluído o serviço militar, o servidor terá até 30 dias sem remuneração para reassumir o exercício do cargo. Seção 5. Da licença para atividade política. Artigo 86. O servidor terá direito à licença sem remuneração durante o período que mediar entre a sua escolha em convenção partidária como candidato a cargo eletivo e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral. Parágrafo 1. O servidor, candidato a cargo eletivo na localidade onde desempenha suas funções e que exerça cargo de direção, chefia, assessoramento, arrecadação ou fiscalização, dele será afastado a partir do dia imediato ao do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral até o 10º dia seguinte ao do pleito. Parágrafo 2. A partir do registro da candidatura e até o 10º dia seguinte ao da eleição, o servidor fará jus à licença assegurados os vencimentos do cargo efetivo somente pelo período de 3 meses. Seção 6. Da licença para capacitação. Artigo 87. Após cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo com a respectiva remuneração por até 3 meses para participar de curso de capacitação profissional. Parágrafo único. Os períodos de licença de que trata o caput não são acumuláveis. Daí vem o artigo 89, os parágrafos foram tudo revogado. O artigo 89 também foi revogado. E o artigo 90 também. Seção 7. Da licença para tratar de interesses particulares. Artigo 91. A critério da administração, poderão ser concedidas ao servidor ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja em estágio probatório, licenças para o trato de assuntos particulares, pelo prazo de até 3 anos consecutivos, sem remuneração. Seção 8. Da licença para o desempenho de mandato classista. Artigo 92. É assegurado ao servidor o direito à licença sem remuneração para o desempenho de mandato em confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional, sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão, ou ainda para participar de gerência ou administração em sociedade cooperativa constituída por servidores públicos para prestar serviços a seus membros, observado o disposto na linha C do inciso 8 do artigo 102 desta lei, conforme disposto em regulamento e observados os seguintes limites. Inciso 1. Para entidades com até 5.000 associados, 2 servidores. Inciso 2. Para atividades com 5.001 a 30.000 associados, 4 servidores. Inciso 3. Para entidades com mais de 30.000 associados e para
Para entidades com mais de 30 mil associados, 8 servidores. Parágrafo 1. Somente poderão ser licenciados os servidores eleitos para cargos de direção ou de representação nas referidas entidades, desde que cadastradas no órgão competente. Parágrafo 2. A licença terá duração igual à do mandato, podendo ser renovada no caso de reeleição. Capítulo 5. Dos afastamentos. Seção 1. Do afastamento para servir a outro órgão ou entidade. Artigo 93. O servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos poderes da União, dos Estados ou do Distrito Federal e dos municípios, nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Para exercício de cargo em comissão ou função de confiança. Inciso 2. Em casos previstos em leis específicas. Parágrafo 1. Na hipótese do inciso 1, sendo a cessão para órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, o ônus da remuneração será do órgão ou entidade cessionária, mantido o ônus para o cedente nos demais casos. Parágrafo 2. Na hipótese de o servidor cedido à empresa pública ou sociedade de economia mista, nos termos das respectivas normas, optar pela remuneração do cargo efetivo ou pela remuneração do cargo efetivo acrescida de percentual da retribuição do cargo em comissão, a entidade cessionária efetuará o reembolso das despesas realizadas pelo órgão ou entidade de origem. Parágrafo 3. A cessão far-se-á mediante portaria publicada no Diário Oficial da União. Parágrafo 4. Mediante autorização expressa do Presidente da República, o servidor do Poder Executivo poderá ter exercício em outro órgão da Administração Federal direta que não tenha quadro próprio de pessoal para fim determinado e a prazo certo. Parágrafo 5. Aplica-se à União, em se tratando de empregado ou servidor por ela requisitado, as disposições dos parágrafos 1 e 2 deste artigo. Parágrafo 6. As exceções de empregados de empresa pública ou de sociedade de economia mista que receba recursos de Tesouro Nacional para o custeio total ou parcial da sua folha de pagamento de pessoal independem das disposições contidas nos incisos 1 e 2 e parágrafos 1 e 2 deste artigo, ficando o exercício do empregado cedido condicionado à autorização específica do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, exceto nos casos de ocupação de cargo em comissão ou função gratificada. Parágrafo 7. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com a finalidade de promover a composição da força de trabalho dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, poderá determinar a lotação ou o exercício de empregado ou servidor, independentemente da observância do constante no inciso 1 e nos parágrafos 1 e 2 deste artigo. Seção 2. Do afastamento para exercício de mandato eletivo. Artigo 94. Ao servidor investido em mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Inciso 1. Tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital, ficará afastado do cargo. Inciso 2. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Inciso 3. Investido no mandato de vereador, alínea A. Havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. Alínea B. Não havendo compatibilidade de horário, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Parágrafo 1. No caso de afastamento do cargo, o servidor contribuirá para a Seguridade Social como se em exercício estivesse. Parágrafo 2. O servidor investido em mandato eletivo ou classista não poderá ser removido ou redistribuído de ofício para a localidade diversa daquela onde exerce o mandato.